Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia. A inscrição é com a Eudonália, perdão. Vai ser no sábado às 15 horas, às 3 horas da tarde. Inscrições com a Eudonália. E se ela não estiver nesse culto, você pode procurar minha esposa. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Aleluia. Eclesiastes, capítulo 7. Nós estamos na série A Vida Debaixo do Sol, o Evangelho no livro de Eclesiastes. Olhe para mim aqui antes de nós entrarmos no texto desse dia, dessa noite, quase noite já. A nossa missão aqui, domingo após domingo, a minha, mais especificamente, porque é eu que estou pregando essa série, os meus demais discípulos, eles estão pregando aquilo que Deus está comunicando ao coração deles, e temos sido muito abençoados também. Mas a respeito da série Eclesiastes, eu quero que você entenda que nosso objetivo aqui não é apenas explicar os textos de Eclesiastes, que não é uma aula. A ideia não é transformar o domingo em uma aula, ou apenas uma exposição acadêmica do texto, seu significado e sua aplicação. Nosso objetivo é trazer uma mensagem pontual para as nossas vidas hoje, prática. Mas acima de tudo, nosso maior desafio ao ler Eclesiastes não é apenas absorver a sabedoria de Salomão. Nosso maior desafio ao ler Eclesiastes é entender qual é o evangelho que está sendo pregado nesse livro. Essa é a nossa missão aqui, domingo após domingo. Se nós cremos que Jesus é a chave hermenêutica para entendermos toda a Bíblia, se nós cremos que toda a Bíblia é sobre Jesus, abrir um livro como esse de Eclesiastes, um livro de sabedoria, nós precisamos nos fazer uma pergunta: aonde é que está Jesus nesse texto? Irmãos, nós temos entendido que Jesus é a chave que interpreta a Bíblia e toda a existência da humanidade, mas a Bíblia propriamente dita aqui, em nossas pregações, em nossos sermões, nós precisamos entender que, da mesma forma como Ele é o mediador entre Deus e os homens para a salvação, Ele também é o mediador entre eu e o texto. Se nós queremos entender o Evangelho em cada livro da Bíblia, nós precisamos procurar Jesus em cada parte da Escritura. E nós estamos meditando sobre isso, Eclesiastes. Como é que nós vamos ver Jesus em cada um desses textos? E desde o primeiro sermão em Eclesiastes, há alguns meses atrás, na verdade já no ano passado ainda, a gente vem falando que Eclesiastes é o livro mais difícil para se pregar. É um dos livros mais intrincados de toda a Bíblia. Mas, com certeza, talvez ficou meio complexa a minha fala, mas com certeza, é o livro mais atual, que fala da vida dos dias de hoje, e nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor está falando. Amém? Então abra comigo no capítulo 7, e eu estou iniciando falando isso, porque nós chegamos no texto que, de acordo com os estudiosos da Escritura, é o texto onde mais a gente pode errar na nossa interpretação. É o texto mais difícil para se pregar. Mas existe uma mensagem de Deus para mim e para você. A partir do versículo 15. Existe uma doutrina muito importante que nós vamos estabelecer ela aqui hoje, em poucas palavras, é claro, por causa do nosso tempo, mas você vai entender um pouco mais sobre isso. E Eclesiastes vai nos ajudar a entender isso. Eclesiastes capítulo 7, versículo 15, quem está comigo diga amém. De vez em quando você fala amém. Obrigado. Versículo 15 diz assim: nessa vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu, apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa, apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a si mesmo?
Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. 19. A sabedoria torna o homem sábio, nós vamos até o final do 7. A sabedoria torna o homem sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio. Perceba a ênfase que Salomão dá à sabedoria. A sua busca é por sabedoria. Mas isso, Salomão vai dizer, estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante, é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso, dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço. Antes de você, mulher, condenar Salomão, espere o texto terminar e entenda o contexto que ele está falando. Mas ele está falando de uma realidade. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isso que descobri. Ao comparar uma coisa com a outra, para descobrir a sua razão de ser, sim, durante essa minha busca que ainda não terminou, entre 1000 homens, descobri apenas um que julgo digno. Mas entre as mulheres, não achei nenhuma sequer. Ruim, hein? Versículo 29. Assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Vamos orar? Aleluia. Irmãos, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Deus precisa falar conosco. De fato. Nós estamos diante de uma mensagem muito pontual. Somente o Espírito de Deus pode nos convencer disso. Oremos. Senhor Jesus, nós reconhecemos o Senhor é Rei. É Senhor sobre todos. Inclusive, sobre a minha palavra. O Senhor governa sobre a sua e governa também sobre a minha. Aquilo que eu preparei, aquilo que eu esbocei. Oramos para que o Teu Espírito pegue cada palavra, cada letra, cada afirmação e faça com que ela repouse no nosso coração como a certeza de que nós ouvimos a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Revela-nos o Teu Filho. Aponta mais uma vez para aquela bendita cruz. Aquela cruz do meio, ali no Gólgota, há mais de 2000 anos atrás. Que nosso coração aqueça mais uma vez. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O rei e pregador que escreveu o Eclesiastes, Salomão, ele não parou a sua busca. Capítulo 1 até aqui, onde nós lemos o capítulo 7, e agora fechamos o capítulo 7, Salomão está numa busca espiritual. Salomão, ele quer entender as coisas. Salomão, ele está observando a vida apenas no nível humano, a vida debaixo do sol. Aquilo que nós podemos entender, compreender, calcular, rascunhar, esboçar a respeito dessa vida. A proposta do Evangelho, ela é superior, porque ela nos apresenta uma vida
que está acima do sol. Abaixo do sol é a realidade que nós compreendemos. Acima do sol é a eternidade nos chamando para um relacionamento com o Senhor. Mas o que é interessante nós percebermos é que desde o início do livro, Salomão ele vem tentando compreender a vida. Ele vem buscando a sabedoria para viver a vida debaixo do sol. E ele acerta, ele falha, ele nos apresenta fragmentos da eternidade. Mas ainda assim, é como se ele nos mostrasse uma vida apenas sem Deus, onde Deus ele foi excluído da equação. Mas acima de tudo, nós precisamos entender que Salomão tem um questionamento e ele faz ele. O que importa nessa vida? Lembra que nós falamos isso domingo passado? O que é melhor? O que é que importa? Se essa vida é uma névoa de nada, vaidade de vaidades, é apenas um sopro, é apenas uma neblina que passa, o que importa nessa vida? Essa é a pergunta de Salomão. Esse é o questionamento do sábio pregador. Se a vida passa como um sopro, e não somente ele, outros autores da Escritura vão defender essa verdade. Se a vida passa como um sopro, o que importa nessa vida? O que é mais importante? A conclusão de Eclesiastes é que tudo é vaidade. Tudo não passa de nada com nada. E Salomão, ainda no domingo passado nós vimos isso, ele vai nos apresentar uma verdade real a respeito da vida. Nem sempre nós temos as respostas. Nem sempre as respostas são tão agradáveis. Mas mesmo quando nós não encontramos as respostas, nós precisamos aprender como viver essa vida. Entenda? Mesmo que nem tudo seja respondido nessa vida, nós precisamos aprender como viver essa vida. Nós precisamos aprender a viver essa vida debaixo do sol, mas com uma perspectiva da eternidade. É por isso que ao longo do capítulo 7, Salomão ele vem elogiando a sabedoria. Irmãos, de fato nós precisamos de sabedoria. Quando nós olhamos para a carta de Tiago, nós temos uma descrição importantíssima a respeito disso. Tiago vai dizer, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá, Ele compartilha, Ele entrega, Ele favorece generosamente sabedoria para todos aqueles que pedem. Nós precisamos de sabedoria, irmãos. Eclesiastes é um livro para que nós possamos enxergar a vida como ela é. Quantos problemas nós evitaríamos se nós tivéssemos um pouco mais de sabedoria? Quantos problemas nós não nos envolveríamos se nós apenas entendêssemos que nós precisamos da sabedoria que vem da Escritura? Lembre-se, Salomão está completamente dedicado em nos dizer a verdade sobre a vida, mesmo essa vida que é uma completa vaidade. Salomão está apontando para a sabedoria que vem de Deus. Mas qual é a conclusão do pregador? A vida é complexa. O mundo, o tempo, as pessoas, elas dão as suas voltas. E às vezes nós continuamos acreditando que se nós fizermos tudo certinho, tudo vai dar certo, Deus vai nos abençoar, nada vai dar errado, sempre nós vamos nos dar bem em tudo. Mas qual é a conclusão? É que nem sempre isso acontece. Nem sempre é isso que acontece. E a realidade é que a vida, ela não se encaixa nessas regras fixas. A vida, ela não se encaixa nesse sistema cartesiano de pensar, aonde se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. E se eu agir certo, as pessoas vão agir certo comigo. E se eu fizer a coisa certa, as coisas certas vão acontecer comigo. A vida não é assim, irmãos.
Salomão vai nos apresentar, irmãos. Olha para mim aqui. Se no domingo passado, Salomão nos mostrou as perguntas sem respostas, nesse domingo, ele vai nos apresentar os paradoxos da vida. Se tem uma palavra que pode definir essa vida, é essa palavra, irmãos. Paradoxo. A vida é contraditória. Aquele que a gente jurava que deveria ganhar, muitas vezes não ganha. Aquele que a gente jurava que daria certo, não dá. Irmãos, é contraditório demais. Estava viajando para ver minha família no Pará. E um dia em casa, acredito que é assim. Acho que deve ser assim. Nunca ninguém foi lá na minha casa, mas acho que é assim. O pessoal do sistema de endemias, de saúde, eles vão de casa em casa, né? Olhando como é que tá o controle da água, mosquito da dengue, essas coisas, dão umas dicas, né? No Pará é muito mais sério isso. As pessoas vão, aí tomam um café, comem alguma coisa, aí vai ver lá se está tudo ok, aí coloca lá a notinha. Eu lembro que aconteceu em um dos dias que eu estava lá. Aí quando eu saí, irmãos, eu olhei de relance a moça que estava fazendo esse trabalho. Ela escrevendo. Aí eu estava saindo do quarto. Aí quando eu saí do quarto, ela estava terminando e já saindo. E eu fui saindo do quarto e olhando para o papel. Quando eu olhei no papel, eu vi o nome da pessoa. Eu falei, essa menina estudou comigo. Essa menina era a menina mais inteligente da turma. Irmãos, eu não estou menosprezando o trabalho dela. Não é isso. Não é esse o lugar da onde eu estou falando. Eu estou falando que às vezes a pessoa que tem tudo para ser a pessoa que vai dar certo na vida, para alcançar o melhor emprego, para fazer o concurso que todo mundo deseja, e ela vai ser a primeira colocada, no final está ali, contente com o mínimo. Estou falando contente? Não sei se a pessoa está contente, mas essa é a realidade da vida dela hoje. Aí voltar para o mesmo lugar e ver a galera do fundão lá. Quem lembra da galera do fundão? Quem era do fundão? Irmãos, eu não era nem do fundão nem da frente, eu era no meio termo ali. Aí o cara que tinha tudo para dar errado na vida, de repente o cara se mete numa coisa e o cara começa a dar certo. Abre um negócio, faz logo 5 filhos em alguém. Mais ou menos assim a história, pelo menos a minha realidade para lá. É assim. Mas de repente o cara dá certo. O cara conhece Deus. A vida é transformada, irmãos. Salomão está dizendo, ei, a vida é contraditória. E não tem nada melhor para definir isso do que um paradoxo. Presta atenção. Paradoxo não é uma contradição. Mas Salomão ele vai usar desse termo linguístico para definir a vida. O que é um paradoxo? Só para você entender. De acordo com o dicionário Oxford, paradoxo é uma proposição, é uma afirmação que parece absurda, parece contraditório, mas quando você observa, você vê que é verdade. Então parece contradição, mas não é. Olha para mim aqui. Jesus ele vai utilizar muito disso. Jesus vai dizer o seguinte, Mateus 11. Olha, o meu jugo é suave. Não, jugo já fala de peso. Jugo já fala de desconforto. Jugo fala daquilo que nos prende. Jesus vai falar assim, o meu jugo é suave. Aí ele vai dizer mais, o meu fardo é leve. Fardo, irmão, fala daquilo que ninguém gosta, que é pesado. Jesus vai falar assim, o meu, porém, é leve. Pastor, é fardo ou é leve? É fardo e é leve. É jugo ou é suave? É jugo e é suave. Jesus, ele vai utilizar muito desse artifício linguístico para dizer, ei, olha, quem quer ganhar a sua vida precisa perder. Se quer preservar a sua vida, tem que morrer. Paulo vai dizer, quando eu me sinto fraco, é que eu sou forte. Paradoxo, irmão. Dá para entender? Parece uma contradição, mas não é. É um paradoxo. É uma realidade. Nós chegamos, depois de passar das perguntas e respostas, Salomão agora, ele vai descortinar o estudo sobre a vida e vai dizer, a vida é esse paradoxo. E ele quer nos ensinar a como nós devemos viver nesse mundo paradoxal. E nós precisamos de sabedoria. Por quê? Porque senão a gente vai para um extremo ou outro. Presta atenção, para mim aqui. Precisamos de sabedoria. Senão podemos viver a vida em um extremo ou outro.
Irmãos, da mesma forma que tem pessoas da igreja, vou aplicar para a igreja, tem pessoas da igreja que não se envolvem em nada na igreja, tem pessoas que se envolvem demais. Tem gente que não faz nada, tem gente que já faz demais. Tem gente que não cuida da família. Tem gente que transformou a família num ídolo. Entende? A gente vive de extremos. E nós precisamos de sabedoria, Salomão está falando. Para viver essa vida, para não vivermos nos extremos de tolice da vida, nós precisamos de sabedoria. E nesse mundo de paradoxos, coisas estranhas acontecem. Olha o texto que nós lemos. Bora voltar e reler o texto. Olha o negócio estranho aí. Versículo 15. Nessa vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça. Irmãos, o que a gente espera de pessoas boas, pessoas justas? Que elas se dê bem, que vivam muito, que ganhem dinheiro, que tenham uma boa família. Aí Salomão vai dizer, olha o paradoxo aqui. O quê? Eu conheci um justo que morreu apesar da sua justiça. E um ímpio que teve vida longa, apesar da sua impiedade, irmão. A criança morre. O assassino está lá de boa. Vai viver seus 80, 90 anos. O cara trabalhador, pega o busão, vai para o trabalho, morre num acidente. E o cara que está roubando, esfaqueando, matando, assaltando, entra e sai de boa. E parece que, quanto mais aquele provérbio popular, né? Santo ruim, pau ruim, não quebra com facilidade, parece que... Não, peraí. Aí às vezes a gente pensa o quê? Então é melhor viver de forma errada, porque é o errado que dá certo. Salomão falou, não! É com calma. É com calma. Não é bem isso. Mas é um paradoxo. Quem é bom morre cedo. Quem é mau às vezes demora a morrer. E o contrário também é verdade. Aí ele vai dizer, irmão, é paradoxal isso aqui. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. O que a gente começa a pensar? O povo já acha que crente é besta, né? Então eu não vou ser tão certinho assim. Não vou deixar as pessoas pisarem em mim, ou falarem de qualquer jeito comigo. Talvez o conselho de Salomão seja, ei, vem para o meio termo aqui, nem que ser tão bonzinho, mas também tu não vai ser o cara malvado. Vamos, olha para mim aqui. Salomão, deixa eu concluir a porção para a gente caminhar aqui, para a gente entender o que Salomão está dizendo. Não seja 16. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os excessos. Olha para mim aqui. Salomão está avaliando os paradoxos da vida. Ele vai dizer que as coisas nem sempre são como deveriam ser. E essa injustiça, ela faz parte daquilo que é torto. Salomão falou isso no texto passado. Daquilo que é torto debaixo do sol, que nem eu e nem você podemos endireitar. Mas o que parece, irmãos, é que Salomão está nos chamando para o meio termo da vida. Uma vida média. Sabe, não seja nem tão bom, mas não seja também nem tão ímpio. Em outras palavras, seria mais ou menos assim, peque com moderação. Uma espécie de meio termo entre a virtude e o vício. Você não precisa ser o garoto exemplar. Você não precisa fazer tudo certo. Em outras palavras, irmãos, sábio é aquele que se adapta mais rápido. Escute, a gente pode achar que esse é o conselho sábio do rei pregador. Se você se adaptar com facilidade, se você tiver jogo de cintura, talvez você não morra tão cedo, talvez você não vai infartar muito rápido, talvez você não vai destruir a si mesmo ou se expor à destruição. Você precisa aprender a jogar o jogo. Aí como é que a gente vive hoje? Vamos, crente e não crente.
Estão falhando comigo, vou aproveitar e me dar bem também. Não é? Se já estão me enganando, vou aproveitar e enganar também. Quer dizer que se o jogo, para permanecer, é corromper os meus valores e princípios, vamos junto. É só jogar o jogo como ele é só permanecer neutro, não se posicionar. Se o jogo é esse, eu vou junto. Se esse é o objetivo, para permanecer, para manter aquilo que eu tenho, eu vou e jogo o jogo como ele é. Só que olha para mim aqui. Não é isso que Salomão está falando. Não é, irmãos. Excessivamente justo e demasiadamente sábio é uma advertência contra alguém que deseja ser justo pelos seus próprios méritos. Não é de uma justiça que vem de Deus, mas é de uma justiça própria. Abre-me aqui para você entender o que Salomão está falando. A exortação do pregador, irmãos, é contra o risco de alguém viver uma espiritualidade farisaica. Alguém que diz algo sobre si que não é. Alguém que se colocou na posição de juiz sobre as pessoas, mesmo cometendo os mesmos pecados. É quando nós pensamos que nós somos melhores, ou mais justos, ou mais bons do que nós realmente somos. Pense nos fariseus, irmãos. A ideia da fala do pregador é essa. E a advertência é para que nós não vivamos uma vida hipócrita. Por quê, pastor? Porque, irmãos, ainda que nós queiramos ser demasiadamente justos, demasiadamente bons, nós nunca seremos bons o suficiente. O padrão de Deus exige perfeição absoluta. E eu e você não nos enquadramos. Ele não está dizendo que nós podemos ser um pouco perversos, como se houvesse um pouco de pecado que é aceitável para Deus. Ou seja, você pode ser bom, mas você pode temperar um pouquinho de pecado, essa sua bondade, e isso é aceitável para Deus. Não é! Porque quando o assunto é pecado, irmãos, um pouco apenas já é muito. A exortação do pregador, irmãos, é sobre dois perigos que nós podemos correr. Para a pessoa religiosa, é o perigo dela viver pela sua própria justiça. Ela achar que Deus a abençoa só porque ela ora. Ela achar que as coisas dão certo na sua vida por causa da sua própria força, seu próprio braço, porque elas são boas. Isso é justiça própria. E tanto Jesus como Salomão vão criticar essa autojustiça, essa autopromoção, essa autobondade, essa autorretidão. O outro perigo é a tentação para o não religioso. Que enquanto o religioso ele vai em busca da justiça própria, o não religioso ele vai em busca da injustiça mesmo. Se a única solução para ter o que eu quero é praticando o mal, ele vai praticar o mal com vontade. A Salomão vai dizer, existe uma maneira de nós vivermos e evitar esses dois perigos. É viver de acordo com o temor do Senhor. Versículo 18. Nós precisamos do temor do Senhor. Perceba que Salomão está falando sobre a vida prática. Vou deixar para aplicar só no final. Salomão está falando sobre a vida como ela é. Aí olha o versículo 21 e 22. Ele vai dizer o seguinte. Todavia, ou melhor, versículo 21. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, você poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Qual é a praticidade aqui, pastor? É que o mal que nós achamos tão ruim quando acontece conosco, nós fazemos com os outros também. Salomão vai dizer, imagine se você pudesse
Em outras palavras, estou contemporaneizando, contextualizando. Imagine se você pudesse ter um microfone para pendurar, assim como o Rogério colocou aqui o microfone aqui para fazer a gravação, na camisa de cada um dos seus amigos, e você pudesse ouvir o que os seus amigos falam de você pelas costas. Salomão vai dizer assim, seria terrível, porque vocês ouviriam eles falando mal de vocês. Aí Salomão, quando nós começamos a aceitar essa verdade, pois é, seria horrível. Aí Salomão vai dizer, pois é, se o microfone estivesse em você, ele ouviria você falando mal dele. Então é terrível, irmãos. Todos nós mencionamos ou diretamente falamos algo sobre os outros que nós não teríamos coragem de falar na frente delas. Tem uma máxima de Blaise Pascal que é interessantíssima. Blaise Pascal vai dizer o seguinte: se todos os homens soubessem o que cada um diz sobre o outro, não haveria 4 amigos nesse mundo. Aí Salomão está dizendo aí, cuidado. Talvez a tecnologia está impedindo a sua amizade, seu bom relacionamento. É melhor não saber de muita coisa, é melhor não ter todas as informações, é melhor não ficar por dentro de todas as últimas notícias que estão acontecendo. Aí ele vai exaltar a sabedoria. Versículo 19, ele vai dizer, meu Deus, preciso correr. Versículo 19, ele vai dizer, a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Versículo 21, não dê atenção a todas as palavras que... versículo 19, versículo 23. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse, estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem diferente, está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar sabedoria e a razão de ser das coisas para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Salomão está dizendo, ei, nós precisamos de sabedoria. Mas a pergunta é, como é que a gente vai alcançar essa sabedoria? Porque parece que quanto mais a gente sabe, mais pior as coisas. Nós buscamos ver os padrões e nós ficamos ainda muito mais confusos. Nós buscamos sabedoria e parece que nós ficamos mais frustrados ainda. Na nossa tentativa de entender as coisas, nós só vemos a confusão que é esse mundo. Salomão vai falar, é profundo demais. Os instrumentos que eu utilizei para alcançar essa sabedoria, não consegui. Quem tentou? Filósofos, platônicos, marxistas, freudianos, existencialistas, pós-modernos, tentaram nos falar como é essa vida, e nós não temos resposta. Porque ninguém pode escalar o céu da sabedoria, encontrar o tesouro do conhecimento pelos seus próprios méritos. Todos nós somos limitados. Todos nós fazemos parte de uma humanidade manchada, caída e confusa. A gente vai falar sobre a mulher. Versículos 26 até o versículo 28. Vou só explicar por causa do nosso tempo, que eu preciso chegar realmente no paradoxo desse sermão. Salomão ia falar, encontrei uma mulher. Na verdade, entre 1000 eu procurei uma, não encontrei nenhuma. Os feministas usam esse texto para falar que Salomão era misógino, machista, sexista. Mas não é isso, irmãos. Você precisa entender o que Salomão está falando ao longo do contexto de toda a Escritura. Salomão teve 1000 mulheres, irmão. E foram as mulheres que corromperam o coração dele. Agora ele vai escrever falando assim, olha, entre 1000 não encontrei nenhuma. Experiência dele. Qual é a conclusão da Escritura, pastor? Homem e mulher estão na mesma condição. Homem e mulher, ambos precisam do Evangelho. Assim como existem homens pecaminosos, pecadores, existem mulheres no mesmo nível, na mesma condição. E essa é a realidade. Olha para mim aqui. A verdade é que diante da explicação do que nós lemos, é que nós vivemos em um mundo cheio de paradoxos.
com verdades que nós não conseguimos harmonizar e encaixar. É certo que a sabedoria, ela vai nos ajudar a não viver os excessos dessa vida. Mas nós precisamos de uma alternativa ainda maior. Nós precisamos do Evangelho. Por quê, pastor? Existe um teólogo católico chamado G.K. Chesterton, que ele diz que o paradoxo é o coração pulsante do Evangelho. Chesterton fez uma descoberta interessante, porque ele vai encontrar na ponta do cristianismo, na ponta da nossa fé, na verdade, muitos paradoxos. E aonde está a resposta, pastor? No Evangelho. O paradoxo que é apresentado pelo pregador tem a sua resposta somente no Evangelho. Pastor, diante desse mundo confuso, diante desse mundo sem resposta, diante desse mundo que é aparentemente contraditório, é na verdade um grande paradoxo. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Tem muita gente colocando na conta de Deus. O mundo está assim é porque ele não está conseguindo administrar bem a prefeitura desse mundo. Tem muita gente culpando o Senhor por escolhas que Ele mesmo fez. Tem muita gente colocando na conta de Deus aquilo que foi nós que decidimos. E o que é que o paradoxo de Salomão vai nos apresentar aqui? É que não há para onde escapar, irmãos. A culpa desse mundo confuso, paradoxal e atordoante é nossa. Olha o versículo de número 20. Coloca na tela para mim, Mateus 7:20. Não há um só justo na terra. Lembra? Parece que Salomão estava contra as mulheres, meio que colocando os homens acima das mulheres. Entre 1000 ele não encontrou nenhuma mulher justa, mas encontrou um homem não. Salomão vai concluir o seguinte: não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Irmãos, nós vemos um eco das palavras de Salomão na boca do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 3, versículos 9 até o 18. Romanos 3, 9 a 18. Recebe aí, irmão. O que concluiremos então? Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. A ruína e a miséria marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Irmãos, a palavra de Salomão, que não há nenhum justo sobre a terra, ninguém que faça o bem, ninguém que não peque, um eco nas palavras do apóstolo Paulo, e Paulo vai descrever isso mais detalhadamente. E qual é a grande realidade aqui, pastor? É como se nós, todos aqui, portássemos um passaporte espiritual e tivéssemos uma cidadania. Se houvesse dois lugares, duas geografias distintas, debaixo da graça e debaixo do pecado, Paulo e Salomão estão dizendo que eu e você, todos nós, estamos debaixo do pecado. Essa é
a realidade de todo ser humano. Pastor, eu não consigo entender essa vida. Bem-vindo à vida após a queda. Pastor, a vida parece confusa. Eu tento, eu faço, eu me esforço, eu dou o meu melhor, mas eu não consigo. Alguém que não faz, vai na minha frente, consegue. Essa é a vida após a queda. E a realidade é que ambos, todos, estamos na mesma condição, debaixo do pecado. Irmãos, a culpa desse mundo confuso, paradoxal e atordoante é nossa. É nossa. Chesterton, que eu mencionei ainda há pouco, alguns anos atrás, o jornal London Times estava fazendo uma pesquisa, publicando uma matéria. E ele enviou uma pergunta para vários escritores. E a pergunta era essa: o que há de errado com o mundo? Aí enviou para vários escritores, aí vários autores enviaram respostas assim muito profundas, respostas assim extensas. E mesmo questionamento foi enviado para Chesterton. Quando ele recebeu a carta, o que há de errado com o mundo? Chesterton respondeu assim: prezados senhores, eu, atenciosamente, Chesterton, o que há de errado com o mundo? Eu. Pastor, eu não sei o que há de errado com o meu casamento. Eu sei, você. Pastor, eu não sei o que há de errado com a minha vida financeira. Eu sei. Você. Para ficar mais bonito, assim diz o Senhor, é você, meu servo. Pastor, eu não sei, porque os meus relacionamentos, parece que eles não fluem, eles vivem só na superficialidade. É porque você é o problema. Irmãos, o problema é que a teologia liberal, a teologia coach, o evangelho da prosperidade, só vê que o outro é que puxa o tapete, é que o outro fala pelas costas, é que o outro quer ocupar o seu lugar. Mas é você que é o problema, é você que puxa o tapete, é você que fala pelas costas, é você que quer o lugar do outro. Irmãos, quando eu li a afirmação desse teólogo, eu fiquei em crise. Meu casamento não melhora por causa de mim. Talvez os meus filhos não são melhores filhos por causa de mim. Talvez o meu problema com a igreja não seja a igreja, seja eu mesmo. Talvez o problema não seja o meu pastor, seja eu. Irmãos, e quando eu li a descrição da resposta desse homem, prezados senhores, eu, atenciosamente, Chesterton, essa conclusão de Salomão, quando ele diz que não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que não peque, não há ninguém que faça o bem. Então, a culpa desse mundo paradoxal é nossa. Por quê, pastor? Porque nós estamos, irmãos, homens e mulheres, universalmente depravados, pecadores, que carecem da glória de Deus. Olha o versículo 29, coloca o versículo 29 para mim, Mateus, por favor. Encontrei apenas isto. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Não, essa não é a filosofia marxista de que é a sociedade que corrompe o homem. O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Não, mentira. Quando ele fala que Deus fez os homens justos, homem ali é a mesma palavra para Adão. O homem, no princípio, foi feito justo. Mas o homem se meteu em muitas intrigas. Irmãos, existe uma teologia profunda aqui. E uma acusação contra a humanidade. Qual é a acusação, pastor? Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Homens e mulheres estão desesperadamente perdidos, igualados pelo pecado e precisamos de Deus. Versículo 29, irmão. É o versículo mais importante para que a gente possa entender isso aqui.
Por quê? Porque Deus fez o homem reto. Lá em Adão. Essa é a justiça original. Mas em Adão, também todos pecaram. E o pecado agora faz parte não apenas da nossa natureza, o pecado faz parte da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo, da nossa vida. Paul Washer, ele vai dizer que o homem pecador é como peixe dentro d'água. Ele nada em meio ao pecado, sem ao menos perceber que ele está molhado. Deus fez o homem justo. Uma outra versão vai dizer, mas ele se meteu em muitas invenções. A versão da linguagem de hoje vai dizer que Deus ele fez o homem simples e direito, mas nós é que complicamos tudo. A versão da Bíblia Viva vai dizer que embora Deus tenha criado o homem justo, cada um preferiu cuidar da sua vida a seu modo. E todos acabaram se desviando. A versão fácil de ler vai dizer que Deus fez todas as pessoas boas, mas elas encontraram maneira de serem más. Isso na teologia é chamado de depravação total. Estamos completamente perdidos, depravados. O pecado afetou todo o nosso ser, mente, emoção e vontade. Todo o homem foi completamente corrompido pelo pecado. Paulo vai dizer, não há prazer em Deus. O homem não busca Deus, o homem não quer saber de Deus. Esse é o resumo da realidade humana. Irmãos, eu quero que você imagine. Imagine você em um barco, à deriva no mar, completamente perdido. E junto com você outras pessoas, tão perdidas quanto. Começa uma briga entre os presentes dentro do barco, porque um está dizendo o caminho é para lá, o outro está dizendo o caminho é para lá. Vocês olham para o barco, não tem suprimento, não tem comida, não tem água, não tem nenhum instrumento de navegação, não tem GPS, não tem nada, não tem mapa. Depois você vai chegar à conclusão de que você mesmo pegou os mapas e jogou fora. Dias se passam, você está ali. Tubarões começam a se aproximar. Por um lado, de repente, você começa a ouvir um convite. Mas o convite, você logo percebe que isso é exatamente o contrário da direção para onde você está caminhando. De repente, você consegue ver um caminho. Ele é estreito. Para um lado, você vê uma besta gigante. Que a partir do momento que você passar, ela vai devorar tudo que está naquele barco. Para o outro lado, você vê um animal de um tamanho descomunal, e quando você passar, o peso, o seu poder pode destruir completamente esse barco. Então você tem um caminho muito estreito, você não pode ir nem para um lado e nem para o outro. Quero que você se veja dentro desse problema. Um barco à deriva, sem saber aonde você está, sem combustível, sem comida. Há uma crise entre a tripulação. E ainda você precisa lidar com o fato de que você está naquela situação por causa de você mesmo. Achando que liberdade é viver a vida sem GPS, sem direção, sem Deus. Irmãos, é isso que nós merecemos de fato. Quando nós escolhemos viver uma vida completamente distante de Deus, o que nós merecemos é morrer desidratados, com o coração completamente seco. É dessa forma que nós vivemos nesse mundo perdido, como alguém dentro de um barco, sem direção, numa crise interna, tentando achar a direção ou o caminho pelos seus próprios meios, mas a conclusão é que não vamos chegar a lugar nenhum. O caminho é misterioso, mas Salomão vai dizer, tem uma saída. Tema o Senhor. Tema o Senhor. A chave para viver nesse mundo paradoxal é temer o Senhor. A proteção contra todos os absurdos dessa vida é temer o Senhor. E esse é o paradoxo do Evangelho. Por quê, pastor? Porque Eclesiastes só pode nos levar até aqui.
mas não pode nos levar até onde nós deveríamos ir. Eclesiastes pode nos mostrar quão pecadores nós somos, mas não pode nos salvar. Eclesiastes pode gritar apenas que tudo está perdido, mas graças a Deus, porque a Escritura não parou em Eclesiastes. Nós somos apresentados à redenção pela graça, ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde Eclesiastes para, o Evangelho continua. Ei, Eclesiastes leva o leitor, eu e você, até o limite. Ele mostra o caos desse mundo, revela o pecado do homem, ele aponta para o temor, mas ele não para por aí. Ele vai nos mostrar agora um caminho. Existe alguém que encarnou e que viveu entre nós e agora nos dá a oportunidade de sermos livres dessa vida confusa e paradoxal. A história da humanidade não termina na queda. A história do homem não acabou em Gênesis capítulo 3. A história do homem culmina na redenção. Pastor, mas esse mundo ainda não continua tão confuso? Sim. O Evangelho não elimina o paradoxo. Ele redime o paradoxo. Se a queda explica o paradoxo do mundo, Cristo é o paradoxo que resolve o mundo. Por isso o Evangelho ele não é apenas uma explicação para o paradoxo dessa vida. O Evangelho é o maior paradoxo da história, porque é o paradoxo do Salvador da humanidade, que sendo Deus se fez homem, sendo rico se fez pobre, sendo Senhor se tornou réu do seu próprio julgamento. É por isso que Chesterton vai dizer que o cristianismo é cheio de paradoxos, porque quando a mente humana entra em colapso, nós temos o Evangelho. Como assim, pastor? O paradoxo está aí. O paradoxo está aí, irmãos. Porque não existiu apenas um Adão. Adão pecou. E um último Adão se manifesta. Adão caiu e um último Adão se apresenta. É o que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Ele vai resumir esse ensino, na verdade ele vai apresentar a profundidade desse ensino em Romanos 5, de 12 a 21. Se por um único homem o pecado entrou no mundo, por um único homem nós seremos completamente salvos desse pecado. Irmãos, qual é o paradoxo aqui? É que a história da humanidade, ela é resumida em 2 homens. Esse é o paradoxo do Evangelho. Como assim, pastor? O primeiro Adão viveu e trouxe morte. O último Adão, Jesus, morreu e trouxe vida. O primeiro Adão roubou o fruto. O último Adão foi pendurado na árvore. O primeiro Adão trouxe pecado. O último trouxe justificação. O primeiro Adão quis subir para ser como Deus. Cristo, o último Adão, desceu para se tornar homem. Esse é o paradoxo do Evangelho, irmãos. E é a mesma lógica que é usada. Nós somos condenados por causa de um homem. Mas nós fomos salvos também por causa de um único homem. Alguém pode olhar para a Bíblia e dizer assim, peraí, Adão meteu os pés pelas mãos, comprometeu todo mundo. É injustiça. Da mesma forma, um homem justo carregou todos os nossos pecados e a sua justiça é colocada sobre nós. Nós recebemos da sua graça, nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Irmãos, a humanidade foi salva por um grande paradoxo. Como assim, pastor? O Salvador vence morrendo. O condenado é o Salvador. A derrota é a vitória. E a morte é a vida. Ele mesmo é o sacerdote e o sacrifício. Ele é o altar e ele é a oferta.
Ele morre, mas vence. E só vence porque ele morre. Não tem como você colocar esse paradoxo na sua cabeça. Você precisa mergulhar dentro dele e crer de todo o coração. Por quê, pastor? Porque é exatamente no Gólgota que Deus abraça o paradoxo da humanidade. Na cruz, Deus não ignora o pecado. Pelo contrário, Ele julga o pecado com a mais absoluta justiça. Mas a condenação não vem sobre o culpado, vem sobre o substituto. Não vem sobre o homem, vem sobre o Filho de Deus. No Gólgota, Deus não elimina o paradoxo. A vida ainda parece confusa. Mas Deus, em Cristo, abraça a confusão desse mundo. A pergunta permanece a mesma. Como Deus pode justificar o fato dele justificar homens pecadores como eu e você? Esse é o paradoxo do Evangelho. É por isso que nós chegamos na cruz. Aleluia. O ponto mais escuro da história da humanidade. Mais escuro que Gênesis capítulo 3. Existe um homem preso no Calvário, cravado em uma cruz. As pessoas passam e gritam: desce daí. Se você descer, nós creremos em você. Mas ele não é um Salvador que desce da cruz para que a gente possa crer. Ele é um Salvador que permanece na cruz para remover aquilo que nos impede de crer. E não adianta apenas morrer. Tira Jesus, coloca você no lugar. A sua vida não vale a sua dívida. Vou repetir, a sua vida não vale a sua dívida. Se você morresse naquela cruz, você ainda assim seria condenado ao inferno. A sua vida não pagaria a sua dívida. É por isso que nós olhamos para o Gólgota, nós vemos trevas. As trevas vêm velar a morte do Filho de Deus. Jesus nasce numa noite, é traído numa noite, e quando ele morre, o dia é completamente preenchido pela escuridão. Você consegue imaginar isso, irmãos? Eu estou falando sobre o paradoxo do Evangelho. Naquele dia, Jesus Cristo, ele vai experimentar toda aquela condenação que nós lemos em Apocalipse. Um dia, Jesus Cristo vai experimentar a realidade dos 7 selos, as 7 trombetas, dos 7 trovões, os cavalos da ira de Deus pisoteando a vida do Filho de Deus. Toda a ira, toda a justiça de Deus é solta. Toda a ruína desse mundo agora é colocada sobre um único homem. Todos os pecados e pecadores agora estão sobre ele. Esse é o paradoxo do Evangelho. Na cruz, Jesus vai receber o inferno sem freios. Ele vai aplacar a justa ira de Deus, a realidade da punição de Deus sobre o mal, de realidades que nós não podemos compreender, agora estão sobre o Filho de Deus. Jesus está experimentando o dia do Senhor. As jaulas do inferno abrem suas portas e se lançam sobre aquele homem maldito pendurado em uma cruz. O sofrimento que eu e você não podemos compreender. Ele está completamente separado de Deus. Teólogos tentam explicar isso, mas isso vai completamente além da mente humana. Esse é o ponto mais baixo. É a profundeza da história humana. É o caos da humanidade. O inferno rastejando sobre a criação. O Filho sendo morto pelo Pai. A escuridão prevalecendo sobre o mundo. Em 3 dias de escuridão no Egito, morre o filho do faraó. Em 3 horas de escuridão no Gólgota, morre o Filho de Deus. E ele grita: Deus meu, por que me abandonaste? Por quê?
para que eu e você pudéssemos gritar: Deus meu, por que me recebeste? Na cruz, a justiça e o amor de Deus se beijam. Esse é o paradoxo do Evangelho. O poder de Deus não aparece esmagando os seus inimigos, mas absorvendo culpados e cravando o mal em uma cruz. Quero finalizar com você. Fique de pé, por favor. Esse grande paradoxo nos oferece dois convites. Marcos 1, 14 a 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Qual é o convite desse paradoxo, pastor? Arrependa-se e creia no Evangelho. O que isso significa, pastor? É que o convite desse grande paradoxo, ele é de graça. Mas vai nos custar tudo. Olha para mim aqui, eu quero falar com você agora com muita sinceridade. Jesus não abaixou o preço. Se você quer ser verdadeiramente um seguidor de Jesus, o preço ainda é o mesmo. Não tem promoção, não tem frete grátis. Custa tudo. Arrependa-se e creia no Evangelho. É graça, mas custa tudo. Eu não posso pagar, e ainda assim vai exigir tudo de mim. É comprado sem dinheiro, mas não sem preço. Como dizia o puritano Samuel Rutherford, essa é a economia da alma necessitada. Ela pode alcançá-lo sem dinheiro, mas ainda assim o Evangelho vai exigir tudo. O paradoxo final do cristianismo é esse. Nós somos mais pecadores do que imaginamos e mais amados do que ousaríamos esperar. Essa é a resposta definitiva para o mundo paradoxal. O Evangelho é a boa nova de que Deus é o fim, que satisfaz plenamente todos os nossos anseios. De fato, boas novas. Quero orar com você.